A casa de Alexandre de Moraes está desmoronando categoricamente nessas últimas horas. E nem é daquela mansão de 12 milhões de reais que ele e a esposa compraram à vista em Brasília no ano passado que eu estou falando. A situação agora é muito simples. Ou dá ou desce. Ou ele declara guerra à Globo, manda prender jornalistas, censura os veículos do grupo e usa inquéritos infinitos para perseguir os envolvidos na história, ou é obrigado a reconhecer que está envolvido até o pescoço com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e peça central do escândalo de fraude que veio à tona no final do ano passado. Até mesmo aquele contrato, até hoje sem explicação, de 129 milhões que a esposa tinha com o banco, parece pouco perto das novas informações que foram reveladas nessas últimas 24 horas. Aliás, curiosamente, segundo a lista de contatos do celular do banqueiro, a tão bem-sucedida advogada e esposa de Alexandre de Moraes, tão renomada ao ponto de ter esse contrato de centenas de milhões de reais, não era conhecida por Vorcaro como Doutora Viviane Barchi de Moraes. Na sua lista de contatos, ela era apenas a Vivi Moraes. Por sinal, curiosamente, na lista de contatos de Vorcaro não consta, por exemplo, o nome do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, a quem a esquerda tem tentado atribuir parte da responsabilidade sobre o escândalo, mas consta o nome do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, aquele que foi indicado por Lula ao cargo. Nessa mesma lista de contatos estão também os nomes dos ministros Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques, do STF, o do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, aquele da famosa frase missão dada é missão cumprida, também de deputados e senadores, como é o caso do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do velho conhecido petista José Dirceu, dos empresários muito amigos de Lula, Joesley e Wesley Batista, do ex-ministro do STF e da Justiça, Ricardo Lewandowski, entre tantos outros. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é o de Alexandre de Moraes. Só que no caso do ministro, auto-atribuído como protetor da democracia brasileira, o buraco é bem mais embaixo, pois as mensagens trocadas entre Vorcaro e ele começaram a ser reveladas. Olha só essa matéria de Malu Gaspar, no jornal O Globo. Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso. Conseguiu bloquear? O conteúdo em questão está no celular de Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal. Ou seja, foi alguém de dentro da própria Polícia Federal que concedeu acesso a esse material para a imprensa. O dia em questão não foi o da prisão ocorrida nessa última quarta-feira, mas da primeira prisão dele, que foi no dia 17 de novembro do ano passado. Segundo a coluna de Malu Gaspar, nessa mesma data, Vorcaro escreveu para Moraes: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O ministro respondeu pouco tempo depois, só que com mensagens de visualização única, que se apagam automaticamente após a visualização do destinatário. A matéria mostra também que há registro de outro diálogo entre eles, ocorrido no dia 1º de outubro de 2025, mas também não foi possível visualizar as mensagens, pois foram todas apagadas ou eram também de visualização única. Veja só que curioso. Além de não ter nada mais importante para fazer, já que estava ali à disposição do banqueiro, coincidentemente no dia em que ele seria preso, já sabendo que seria, Moraes ainda mandou mensagens de visualização única. O ministro, que nada tem a esconder do Brasil, se preocupou que a sua resposta pudesse ser vista posteriormente no seu celular ou no de Vorcaro. E aqui entra um ponto muito importante. Aqui Vorcaro se referia ao pedir para Moraes se ele havia conseguido bloquear. Se for algo relacionado ao processo, como a sua prisão, por exemplo, isso configura claramente tentativa de obstrução de justiça, que é crime, e que curiosamente é algo que Moraes adora utilizar como argumento contra adversários políticos que já fazem parte dos seus inquéritos intermináveis. Bom, questionado pela equipe da coluna sobre essas mensagens, Moraes deu a resposta mais absurda possível. Através da assessoria de imprensa da Suprema Corte, ele negou que tenha recebido essas mensagens e afirmou que isso trata-se de ilação mentirosa no sentido de atacar o Supremo Tribunal Federal. Só que algumas horas depois, já no início da madrugada dessa sexta-feira, Malu Gaspar publicou uma nova matéria sobre os diálogos ocorridos naquele mesmo dia. Dessa vez, o foco era nas mensagens sobre salvar o Master, como se fosse uma espécie de prestação de contas do banqueiro ao ministro sobre suas ações recentes, e ainda uma frase sobre entrar no circuito do processo.
Nessa matéria, Malu Gaspar publicou também os prints aos quais sua coluna teve acesso com exclusividade através da Polícia Federal. Apesar da maioria das mensagens serem imagens de visualização única, a PF percebeu que a estratégia de Vorcaro era escrever no bloco de notas o texto e enviar um print para Moraes. O banqueiro, no entanto, não apagou os textos do bloco de notas e, por isso, foi possível acessar o conteúdo de mensagens enviadas por ele. Algumas horas depois, já no início da manhã dessa sexta-feira, uma nova matéria de Malu Gaspar. A irritação de Vorcaro com o site de esquerda. Vão entrar no processo das fake news. Essa reportagem também foi baseada em prints obtidos pela coluna, mas dessa vez são de mensagens trocadas entre Vorcaro e seu funcionário apelidado de Sicário, aquele que cometeu suicídio logo após ser preso na última quarta-feira. Nessas mensagens, o banqueiro mostra sua irritação com o site Diário do Centro do Mundo, que é um daqueles centros de militância de esquerda travestido de portal de notícias. Enfim, o fato é que Vorcaro, irritado com matérias negativas vindas desse site, falou com muita convicção ao seu funcionário que o portal em questão seria incluído no inquérito das fake news, aquele que está sob relatoria de Alexandre de Moraes e que está completando 7 anos de existência neste mês de março. Diante disso, fica a pergunta: que poder Daniel Vorcaro tinha sobre este inquérito para fazer esse tipo de afirmação? Será que bastava algumas mensagens suas de visualização única para o ministro relator para que novas decisões judiciais surgissem? E por falar em mensagens apagadas ou de visualização única, o deputado Marcel Van Hatten resgatou hoje um trecho de uma das decisões de Alexandre de Moraes contra Débora dos Santos, a cabeleireira condenada e presa por ter escrito uma frase com batom em uma estátua no 8 de janeiro. Nessa decisão, Moraes mostra sua visão sobre apagar mensagens do celular. Segundo ele, isso demonstra desprezo para com o poder judiciário e a ordem pública. Agora eu pergunto, não estaria ele, então, desprezando o judiciário e a ordem pública em seus diálogos com Daniel Vorcaro? Pois é, a situação agora, como eu falei lá no início do vídeo, é a seguinte. Ou Moraes declara guerra ao Grupo Globo, manda prender jornalistas, principalmente Malu Gaspar, censura reportagens e passa a perseguir o jornal O Globo através do inquérito das fake news, tudo isso para sustentar a narrativa de que todas essas conversas são falsas, de que trata-se de ilações para atacar o Supremo Tribunal Federal, ou então ele reconhece que as mensagens realmente foram obtidas com a Polícia Federal, que realmente a Polícia Federal tem em mãos mensagens comprometedoras suas com Vorcaro e que sua relação direta com o banqueiro é inegável. Bom, eu ainda preciso mostrar outro vazamento que também diz respeito à casa de alguém caindo, só que dessa vez é de um integrante do governo Lula. Mas antes eu tenho um recado rápido para você. Se você ainda não utiliza o ChatGPT no seu dia a dia porque acha que ele é complicado demais, o recado que eu tenho agora é exatamente para você. Eu acabei de lançar um curso gravado por mim, onde eu ensino passo a passo e mostrando na prática como utilizar essa ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI para facilitar a sua vida. Se você já tem facilidade com tecnologia, já utiliza o ChatGPT e está em busca de um conteúdo mais avançado, esse curso não é para você. O material que eu preparei é para as pessoas que hoje têm dificuldade com esse tipo de ferramenta e que não a utilizam por achar que é complicado demais. Se esse é o seu caso, eu já adianto para você. O ChatGPT da OpenAI é muito mais simples do que parece e ele é capaz de fazer muito mais do que você imagina. São 14 aulas em vídeo onde eu ensino para você, mostrando na tela do computador e do celular, cada passo que você precisa seguir para acessar o chat, criar sua conta, fazer suas perguntas e tirar os melhores resultados possíveis. Além disso, eu ainda preparei alguns materiais por escrito que estão disponíveis como bônus nesse curso. O investimento é de apenas R$ 197 e este valor pode ser parcelado também no cartão de crédito. Caso você acesse as aulas e não goste, não se preocupe, porque você terá 7 dias de garantia após a compra para devolver o curso e solicitar seu reembolso integral. Para aproveitar essa chance, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail contato@paulobaltokoski.com. Eu espero você lá. Como eu falei anteriormente, há outro vazamento que ainda precisa ser mencionado nesse vídeo. Olha só essa matéria publicada na Veja na manhã dessa sexta-feira. Empresário negocia acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para entregar ministro de Lula.
A apuração é de Robson Bonin, que não revela o nome nem do empresário nem do ministro. O texto da matéria é muito breve. Um importante empresário brasileiro decidiu negociar um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para entregar provas de como foi achacado por um dos principais ministros de Lula no governo. Tudo foi devidamente registrado e documentado pelo empresário. O caso é tão comprometedor que envolve uma grande banca de advocacia brasileira e um conhecido advogado em Brasília com trânsito no Senado. E aí, quem será o ministro de Lula que está com os dias contados? Você tem algum palpite? Me conta aqui nos comentários.